É um imenso prazer que eu vim falar aqui hoje para vocês nesse evento extraordinário da Associação de AVCistas do Estado de São Paulo. É uma honra estar participando desse evento, fazendo parte da associação. E eu vim aqui falar para vocês da recuperação pós-alta, da fisioterapia pós-alta do AVC. E eu acredito que a gente precisa ter um pouco mais de atenção a esse período, que é um período que é determinante aí na recuperação de pessoas que tiveram AVC. Então, quando eu falo de fisioterapia pós-alta, eu falo alta é o momento que o paciente sai do hospital e vai para casa, e é liberado para ir para casa. Isso significa que ele está bem, está estável hemodinamicamente. O que significa isso? Que ele sobreviveu e todos os sinais vitais dele estão dentro de parâmetros ideais, estão dentro de parâmetros legais. Mas que ele teve sequelas aí pós-AVC e que provavelmente essas sequelas estão trazendo aí uma alteração na qualidade de vida dessa pessoa. Então, provavelmente, essa pessoa ainda vai ter dificuldade para andar, vai ter dificuldade para se movimentar, alguns não conseguem falar, né? Alguns não conseguem ainda comer. Claro que vai depender do quadro do AVC, qual tipo de AVC que foi, qual a extensão da lesão, em qual região que foi a lesão, a gente sabe aí. Parece que é um pouco meio que balela a gente ficar falando isso toda hora, né? Que cada AVC é um AVC, mas isso de fato acontece, cada AVC é um AVC. Por que eu tô falando isso? Porque muita gente acha que recebe alta do hospital e, na verdade, está curado, não precisa fazer mais nada, e não é bem por aí, né? Então, na verdade, o AVC é uma doença que deixa sequelas, né? Que você pode sim ter o retorno de toda a sua parte física, de sua parte cognitiva, dependendo da lesão que aconteceu, até de 100%, mas que até para fazer esse retorno, tudo é um processo. É um processo de tratamento, é um processo de readaptação. E logo pós-alta, isso deve ser uma orientação, deve ser uma atenção que deve ser dada pelo paciente e pelas pessoas que acompanham esse paciente, os familiares, os cuidadores. O que eu estou querendo dizer com isso? Que é importante, sim, o paciente logo no início entender que é um processo, que a mão não vai voltar a movimentar de uma hora para outra, que você não vai conseguir andar de uma hora para outra, mas que sim, é possível o retorno de diversas funções, a depender da estimulação, a depender do tratamento apropriado que essa pessoa está tendo. Então, isso é importantíssimo. Então, a primeira coisa que eu falo para um paciente que acabou de sair do hospital não é fácil, é uma nova vida, agora você está numa situação completamente diferente da situação antes do AVC e vamos entender essa situação, vamos entender o que está acontecendo, vamos entender quais são as dificuldades, vamos tentar se estabilizar emocionalmente. Se não consegue, procura um profissional para ter uma ajuda, para começar a fazer a estimulação física, né? Então, eu sou fisioterapeuta, então a minha parte aqui é falar da estimulação física. Então, eu preciso muito que todos vocês consigam entender que essa estimulação depende muito dos profissionais, mas ela é fundamentalmente de papel de protagonismo do paciente e não dos profissionais. Os profissionais trazem o caminho para esse paciente. Então, é importante você aí que está me escutando entender que você tem que ser o protagonista da sua recuperação. Então, a sua recuperação vai depender muito do papel que você assume desde o início. E se você já começar a assumir esse papel de protagonismo desde a alta hospitalar, a sua recuperação vai trilhar um caminho com muito mais resultados, com muito mais sucessos, tá? Então, é importante para isso você se informar. Se informe,
se informe com orientação de qualidade, se informe sobre o que é AVC, que tipo foi o seu, o que causou, o que você pode fazer na sua vida para modificar todo o quadro e não ter um AVC recorrente, um segundo, um terceiro AVC, o que é importante em termos de alimentação, em termos emocionais, em termos psicológicos, em termos de atividade física. Isso são orientações gerais que vão afetar muito, né, influenciar muito no que a gente chama de neuroplasticidade. Então, o que seria essa neuroplasticidade? É a capacidade das regiões do seu cérebro que não foram afetadas de começar a fazer a função da região que foi lesionada. Então, se você começa a estimular logo pós-alta, a chance de recuperação se torna maior, porque a gente tem uma plasticidade maior, a gente tem uma janela de oportunidades aí maior até os 6 meses e depois até os 2 anos, né? Mas se você já passou dessa fase, não se preocupe, você precisa sim continuar estimulando, porque a neuroplasticidade se dá também depois de 2 anos da lesão. Mas o que eu quero focar é o seguinte: você acabou de sair do hospital e você precisa realmente voltar a se movimentar, voltar a ter uma vida mais próxima do que você era antes do AVC. Então, se estimule. Entenda e aceite toda a nova situação e comece a estimular. Esse período é fundamental para isso. E aí, não adianta você querer ficar se comparando com o outro. Ah, porque o outro andou com 2 dias, o outro andou com 10 dias, com 15, com 2 meses, com 2 anos. Não. O importante é que você entenda o que está de diferente no seu corpo. Então, perceba isso. Tente ficar de pé. O que está te dificultando a fazer você ficar em pé? Peça ajuda, ajuda é importante, é necessário. Mas também não fique desencorajado. A ajuda é para realmente dar para você um respaldo do que você pode fazer ali com segurança. Segurança é fundamental nessa fase, tá? Então essa estimulação é necessária. Então você tem que perceber, fique de pé. Ah, eu não consigo ficar de pé porque eu não consigo jogar o peso para o lado mais acometido. Mas por que você não consegue? Você sente o lado mais acometido? Você não consegue sentir o seu joelho, o seu quadril, o seu tornozelo? Você consegue sentir o seu pé no chão? Você consegue movimentar deitado ou sentado ou de pé? Então é importante você trazer para você toda essa experimentação. Experimente o que você tem de novo aí nas sensações do seu corpo. E tente entender melhor o seu corpo, sinta melhor o seu corpo, perceba o seu corpo, olhe para você, grave vídeos, peça para alguém filmar para ver que maneira que você está fazendo esses movimentos. Você olhar uma filmagem do seu movimento, fica mais fácil de você entender o que está de errado. Faça movimentos de frente para o espelho. Tente se encarar de frente. Tente encarar a doença de frente. Não é fácil, não é nada fácil, mas isso vai ajudar de forma importantíssima na sua recuperação. Vai te trazer maiores resultados. Aí você deve estar pensando, pô, você é fisioterapeuta, né, Ludmila, e você não está falando praticamente quase nada de, eu quero movimentar a mão, eu quero mexer o pé. Não, porque antes de tudo isso, as técnicas, quem vai dar esse caminho, quem vai trazer essas técnicas é o fisioterapeuta. E aí, fundamentalmente, o fisioterapeuta precisa fazer parte da sua equipe de tratamento, se você tem alguma alteração nesse sentido, tá? Então procure, existe fisioterapeuta pelo SUS, pelos planos de saúde particular, fisioterapeutas que trabalham exclusivamente, né, com pacientes neurológicos. Isso também é uma importância, é bastante diferenciado o tratamento desses fisioterapeutas que trabalham especificamente nesse nicho. Então isso também, busque isso. Mas além de tudo isso, você pode ter um fisioterapeuta excelente, mas se você não conseguir se perceber, não conseguir trazer para ele informações a respeito do seu próprio corpo, talvez ele não consiga ter a mesma capacidade de identificar quando você puder ajudá-lo. Então, esse é o meu recado. Era isso que eu precisava trazer para vocês aqui hoje e que eu acho que é
de extrema importância pensar e refletir e se importar logo após alta. Porque eu sempre falo, né? Não significa que você recebeu alta do hospital que você está 100%. Muito pelo contrário, você precisa ainda ter, né, uma rotina de estimulações, uma rotina de tratamento e todo um processo de reaprendizagem de vários movimentos aí que talvez agora ficou mais difícil para você. Então, espero que essas minhas palavras tenham te ajudado. Se te ajudou, eu tenho um canal no YouTube, chama Falando de AVC para você. Lá eu posto conteúdo todos os dias sobre AVC, sobre recuperação física, recuperação emocional e recuperação em geral de AVC. E tem o perfil no Instagram, Luz Tony Físio. Então vai lá, me acompanhe lá, porque vai ser um prazer estar trazendo conteúdo para você, ou que teve um AVC, ou para quem cuida de alguém que teve um AVC. Obrigada e até a próxima!